Bem, começando aqui a aula do dia 28, né, de abril já, de 2020, ok? Ontem, em computação paralela, nós começamos a falar sobre a programação, né, processadores massivamente paralelos, ok? Ontem foi mais uma introdução, falando das tecnologias, né, de toda a motivação para utilizar essas tecnologias, né, esses dispositivos. Falamos também muito da CPU tradicional, né? O que é que a CPU tradicional tem, né? De componentes internos e tudo mais, ok? Nós paramos num exemplo. Vamos para esse exemplo agora de novo, né? Voltando aqui para o exemplo, né? Foi esse exemplo aqui que a gente parou, ok? Só recapitulando esse exemplo, eu acabei riscando bastante aqui, né? Mas nada impede. Eu vou até anotar aqui no canto, ó. R2 é o índice, R3 é o offset, que é o deslocamento, e R4 é o que, gente? A condição, né? Perfeito. Anotei aqui. Vamos apagar isso aqui para ficar mais claro. Somente recapitulando aqui. O que é que nós estamos fazendo? Isso é um exemplo, certo? Uma linguagem de montagem fictícia, rodando em um único core, em um único processador simples, que tem apenas as unidades de recuperação e decodificação de instruções, a unidade lógica aritmética e os registradores, né? Ele está fazendo aqui, como eu tinha mostrado ontem, a execução dessa pequeno código aqui. Ok? Pequeno código. Não tem nada demais. Recebe A, B e C, sendo que A e B e C são vetores, né? E vai fazer a soma de A e B em C, né? Então vai somar dois vetores aqui. Tem essa variável TID, que nós não temos ainda apresentado o contexto, mas aqui deixa claro, é como se fosse o tamanho do vetor, né? Nós vamos ver que tem outro significado. Perfeito, isso está sendo feita a soma. E aqui o que é que eu mostrei? Ele inicializa o índice do vetor com 0. O offset, que é a posição em relação ao início ao vetor, também vai ser 0, que é o primeiro elemento, né? E R4 é uma condição que ele testa. Essa instrução é ADD, acho que é bem óbvia. Está pegando 3 operandos. O conteúdo disso mais isso, coloca isso. Ele supõe no início que R0 tem um valor 0. Né? Isso eu já expliquei ontem. Eu tenho aqui uma instrução LFP, que é carregar, né? Load. Vai carregar do endereço de vetor A um deslocamento R3. O valor a partir do endereço de A, num deslocamento R3, vai guardar no registrador F1. Como R3 começa com 0, está pegando o primeiro elemento. A mesma coisa no vetor B. ADDF, soma ponto flutuante. O que foi colocado no primeiro registrador e no segundo registrador, a soma coloca aqui, né? Ok? Story. Story vai armazenar o conteúdo de F1 na posição dada pelo endereço inicial do vetor C e o deslocamento. O deslocamento é 0. Começa, como é que diz? É a posição inicial do vetor C. Ok? ADDI, soma de inteiro. Vai somar no deslocamento, certo? O valor 4. Por quê? Porque aqui no nosso exemplo, float é o tipo de dados que ocupa 4 bytes. Ok? Então eu somo ao deslocamento, que é R3, que começa com 0,4 e armazena em R3.
Então R3 passa a representar o segundo elemento. R2 eu só adiciono 1, porque R2 é o meu contador, que é o equivalente a essa condição aqui, né? Uma vez que R2 eu adicionei 1, eu comparo R2 com 128 e armazeno o resultado dessa comparação em R4. Aí, de R4 eu faço um branch. Se R4 for verdadeiro, né? O que é verdadeiro? R2 smaller than 128. Então eu faço essa comparação. Se R4 for verdadeiro, eu pulo de volta para o L1. E eu vou fazendo isso. Sendo que a cada passo do laço eu vou fazendo isso aqui, né? Ó. Deslocando o elemento do vetor que eu estou lendo, aumentando o contador e fazendo a comparação. Eventualmente, essa comparação vai ser falsa, esse salto não vai ocorrer e o programa prosseguiria. Então, isso daqui tem o detalhe ontem com mais calma, né? Mais tranquilidade no vídeo de ontem, mas aí seria um código para a soma de dois vetores em uma unidade simples, né? Eu não tenho nada de, como é que diz, execução fora de ordem, previsão de desvio, não tenho nada disso, ok? Tem algo simples executando. Agora vamos imaginar como é que seria, olha só, uma CPU com dois núcleos. Uma CPU com dois núcleos executando o mesmo problema. Certo? Estou imaginando aí como seria em linguagem de montagem. Observando aí os dois códigos, gente. Olha só. Tem alguma diferença? Né? Se você for ver de um código para o outro, olhando assim, parece ser a mesma coisa, né? Mas aí você vê a inicialização, né? Assim, o fluxo de instruções é o mesmo. Eu poderia sempre ter o mesmo contador do programa. Entretanto, eu tenho, quer dizer, não é bem o mesmo, tem um pequeno detalhe que muda, né? Mas talvez até em alguma arquitetura seja o mesmo. Olha o que acontece aqui. Aqui no núcleo, por assim dizer, vamos dizer que esse aqui da esquerda, né? Opa, esse aqui da esquerda, né? Seria o núcleo 0 ou o núcleo 1. Certo? Olha só. Aqui eu ainda uso ADD, porque eu ainda estou usando registradores, né? E aqui eu uso ADDI, porque eu estou usando valores literais. Aí tem uma diferença. Eu disse para vocês que R2 era o quê? O índice. Então, aqui em algum momento, o R2 está começando com 0. Isso no core, por assim, no core 0, né? No core 1, R2 está começando com 64. Mas por quê? De onde é que saiu esse 64? Aí você começa a observar. Lá, no exemplo inicial, o tamanho do vetor estaria como 128, né? Ora, se eu vou executar essa função agora em dois cores, é natural que um core fique com metade e outro core fique com outra metade. Como é que eu divido a metade? Um começa a partir do índice 0 e outro já começa da metade, né? Que seria o 64. Ok? Perfeito, professor. O senhor falou que R2 é o índice. R3 é o deslocamento dentro do vetor. Aqui, nesse caso, ele continua começando a partir do primeiro elemento. Esse aqui vai começar a partir do primeiro elemento? Não. Veja que ele começa a partir do byte, isso aqui é a partir do byte 256. Entretanto, 256 é nada mais do que 4 vezes 64.
É 64, 104, 128 por 256. Então, esse do centésimo quinhento, seja lá como se diga isso de forma ordinal, né? Esse byte aí 256, gente, ele corresponde à metade do vetor. É o endereço inicial do float que está na metade do vetor. Certo? Aqui a condição é só verdadeiro ou falso, então não vai mudar nada. Então, antes de entrar aqui no que seria o laço, né? No core 0, ele inicializou tudo da mesma forma, tudo com 0. E antes, aqui no core 1, ele inicializou como se fosse a partir da metade do laço, usando a partir da metade dos vetores. Ok? Então, querendo ou não, mesmo que aqui não seja a mesma instrução, né? ADDI, né? Você pode imaginar que elas executam no mesmo tempo? Pode. Sabe por quê? Apesar dessa aqui acessar um registrador, o registrador também está dentro da CPU. Então, o acesso é no clock. E aqui é literal. Então, você pode imaginar que sim, aqui está obedecendo aquele padrão, uma única instrução por vez, né? Então, quando esse executa ADD, esse executa ADDI. O que é que muda? Os dados, né? E por aí vai. Certo? Então, eles vão estar aí numa sincronização por instrução, né? SIMD. Inicializou os índices, vamos começar o laço. Olha que o código fica a mesma coisa, né? Olha esse código aqui, ó, carregando os elementos do vetor e fazendo a adição. Veja como ele é a mesma coisa desse código aqui, ó. A mesma coisa. Por quê? Porque R3 aqui já foi adaptado para pegar a partir do meio dos vetores, né? Mesma coisa. A mesma coisa também o armazenamento, né? O armazenamento aqui vai ser a mesma coisa, o código, né? Só que vai ser diferente porque o R3 aqui também já está adaptado. Aqui o R3 aqui está adaptado para armazenar na metade vetor C. Ok? ADDI aqui, ó. Para avançar o deslocamento, avanço 4 bytes, verdade. Vou avançar para o próximo ponto flutuante, o ponto float. A mesma coisa aqui. O índice, também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Adiciona no índice 1. Entretanto, como o laço são 28 interações, aqui nesse caso, ele só vai comparar com 64. Porque ele está pegando metade das iterações. Aqui nesse caso, R2 já foi inicializado bem aqui no meio, né? No meio do espaço de valores do iterador, do I, né? Da variável controle. Então, ele vai pegar a última metade do vetor. Então, aí você tem uma visão do que seria do código, né? Gerado por um compilador paralelizante, alguma coisa, né? Ou então nem no sentido assim, em OPMP, usando Pthread da vida, você podia imaginar que num cenário bem especial, né? Em que tudo controlado, sem muita interferência, seriam essas instruções que os cores veriam sendo executadas, né? Em noção de paralelismo. Ok? Então note que toda instrução aqui, toda instrução que tem acesso à memória, né? Por exemplo, essa aqui tem acesso à memória, que está lendo a partir do endereço de A. Tem um equivalente também que aqui é acesso à memória, né? E todas que não têm acesso à memória, a correspondente lá também não tem acesso à memória. Então eu poderia ter uma execução que eles chamam que é a execução lockstep, etapa por etapa, instrução por instrução, os dois cores estarem totalmente sincronizados. Na prática, no CPU, na GPU não, GPU a gente vai ver que isso pode ocorrer com certeza na GPU G. Na CPU, acaba não ocorrendo essa execução totalmente lockstep,
Porque isso vai estar dentro de um thread pode ser escalonado, pode ter interrupção do sistema, do disco, sei lá, se for um desktop de um mouse. Então tem toda, dentro de um SO, né, de uma estação de trabalho, tem todo um universo de coisa ocorrendo. Agora, fosse lá um servidor bem configurado, bem tunado, né, como eles dizem, é capaz de chegar no nível disso aqui. Ok? E tem outras maneiras que você força o compilador a gerar isso. Mas, isso, vamos continuar nosso exemplo. Então, isso daqui foi com 2 códigos. Então, a princípio, eu tenho que ter registradores diferentes. Eu estou chamando aqui de R2, mas esse R2, gente, é um R2 que está aqui dentro. E esse R2 é um R2 que está aqui dentro. Então, são R2 diferentes no hardware, né? A gente pode usar até o mesmo nome, mas cada código tem o seu. Ok? Perfeito? Agora, o contador do programa, em teoria, eu poderia ter o mesmo. Né? Poderia ter o mesmo. Ok? Será que pode ter mais algum coisa mesmo? Vamos ver. Indo adiante, olha esse exemplo aqui. Contrastando esse exemplo com o anterior. O que é que eu repliquei? Eu mantenho fetch and decode em apenas um, certo? Lá desde o começo, ó, apenas um. Esse módulo. O que é que esse módulo faz? Acessa a memória, decodifica as instruções, né? E os operandos e tudo mais. Perfeito? Ele está único dentro da minha CPU agora. Agora eu repliquei as unidades lógicas e aritméticas. Se eu repliquei, certo? Eu consigo, dentro dessa CPU, ao mesmo tempo, gente, cada uma delas está fazendo um ADD independente. Ok? Na unidade lógica aritmética? Então, cada uma pode fazer uma instrução lógico-aritmética independente da outra. Ok? Mas o que é que tem também replicado? Tem um contexto. Tem um contexto da 0, contexto da 1, da 2, da 3, né? Então são 8 unidades, 8 contextos. Certo? E eu coloquei aqui, nós não vamos usar, mas tem, né? O que seria um pool de memória compartilhada. Seriam os registradores compartilhados aí, né? Você podia imaginar que tem aí, mas em geral esse tipo de coisa seria mais leitura, né? Porque se é compartilhado, a gente viu lá naquele modelo PRAM, teria que tratar isso aí para ter um acesso, né? Então imagina ali que seria uma memória compartilhada de leitura. Ok? Vamos ver o código agora. Certo? Esse código, né? Você vai supor o seguinte, o que é que você pode supor? Veja bem, eu tenho que carregar vários operandos, né? Eu tenho que carregar vários valores. Muitas vezes, eu vou carregar algo da memória, entre carregar um único byte e carregar 128 bytes, 1024 bytes, é o mesmo tempo. Porque tem toda a estrutura de cache, toda a estrutura de paginação. Então, para pegar pequenos valores que chegam a ser operandos de uma instrução, não faz assim. Eu posso pegar vários de uma vez. Então, essa fetch decode aí, mesmo ela sendo única, ela pode conseguir, no ritmo dela, certo? E em vez de pegando instrução por instrução, ou melhor, no caso, pedacinho do byte, né? 4 bytes de 4 bytes, ela pega um pouco mais de uma vez, né? E gasta o mesmo ciclo de memória. Ok? Então, por isso que ela não está replicada. Ela já consegue trazer um pouco mais sem variação muito. Se fosse fazer, sei lá, 1 mega de uma vez, aí tudo bem. Teria que fazer várias leituras. Mas na casa dos até 1 kilobyte, tudo ela consegue trazer numa boa. Ok? Aí olha, vamos ver aqui o programa. A sequência de instruções
não parece ter mudado, né? ADD, essa LA tem uma nova, né? Essa aqui é nova, né? O que será essa instrução? Vamos tentar tirar aqui do contexto, né? Rapaz, é um S. Será que é um story? Não parece ser um story, né? Vamos deixar ela aí. Ela tá aí, né? Deixa eu ver o resto. LFP, ADDF, né? SFP, ADDI, SLTI, BNR. Pronto. A única coisa que eu coloquei de novo aqui foi essa SLLI. Ok? Perfeito. Vamos ver o ADDI. A gente disse que o R2 era o índice. Perfeito? O meu índice, eu não estou agora colocando o valor 0. Eu estou colocando um valor TID. Mas o que é esse TID? Nós vamos considerar que esse TID é o identificador, seria esses valores aqui, ó. O identificador da unidade lógica aritmética que ele vai executar. Certo? Então, o meu índice vai começar o meu programa. Quais são os possíveis valores de índice, né? Possíveis valores de R2: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Dependendo de qual unidade lógica aritmética ele for executar. Ok? O R3, que é o deslocamento, eu também estou inicializando com TID. Então, o deslocamento também vai ser 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Aí você diz, rapaz, esse deslocamento ser isso? Aí olha o que é que eu faço aqui. Ó. O deslocamento, olha, o deslocamento não pode ser 1. Ou não pode ser a diferença apenas de 1. Por quê? Entre um elemento e outro do vetor, são 4 bytes. Então eu tenho que ter uma distância entre um deslocamento e outro aí de 4. Né? Porque, por exemplo, o que ele vai fazer aí... Opa! Professor, tá ruim o áudio, cara? Tá faltando 5. Ah, tá faltando 5. É que eu tinha desligado meu microfone, não tinha percebido. Não, tudo bem, não. Perfeito. Não tem problema não. Até tentei falar, eu lembrei só depois. Mas pode falar no... Opa. Aham. O senhor colocou faltando os 5 nos 2, aí eu... Ué, cadê os 5? Não, foi erro mesmo. Aí... Foi na emoção. Mas você pode falar aí ou no chat, tanto faz, certo? Aí Tá é o certo. seguinte. Olha só. Esse deslocamento... O que ele está querendo fazer aqui? Cada unidade lógica aritmética vai fazer uma soma da parte do vetor. Se eu tenho 8 unidades lógica aritmética, eu vou pegar, parece sensato, de colocar cada uma delas para somar um oitavo do vetor, né? Então, o vetor, ele é o tamanho 128. Certo? Eu tenho 8 unidades, né? 8 unidades, se eu for fazer assim, então o natural seria mais ou menos isso aqui, né? Cada uma fazer a soma de 16, né? Tipo assim, eu teria um vetor assim, vamos fazer um exemplo maior, né? Tivesse aqui, por exemplo, A, né? B, e aí somando aqui uma parte, cada um pegando essa parte, né? Mas a questão é, será que essa é a melhor maneira de fazer esse particionamento? Vamos ver.
Mas o mais importante é que aquela instrução SLLI, pelo comentário que está ali do lado, que é vezes 4, eu já vou chutar que ela é um shift. E ao fazer um shift, eu vou fazer como se fosse isso aqui, ó. O R3 ficaria agora 0, 4, 8, 12. Deixa eu ver se eu não esqueço agora, né? 16, 20, 24 e 28. Tudo bem? Aí sim, você tem como se fosse cada um começando de um float, né? Do vetor A ou do vetor B, de uma posição diferente. Ok? Então eles não vão pegar, não é que a unidade 0 vai pegar as 8 primeiras, não. Ela vai pegar a primeira, depois ela vai saltar o equivalente a 8 posições e pegar a outra. Tá entendendo? Depois o equivalente a 8 posições e pegar a outra, e assim sucessivamente. Ok? Isso ela vai fazer esse salto quantas vezes? 16 vezes. Que é justamente essas 16 aqui que tem. Entendido? Então nisso eu vou conseguindo fazer com que as unidades aritméticas, as 8, atuem em conjunto fazendo a soma dos dois vetores. Ok? Só prosseguindo aqui, ó. Aqui continua fazendo a soma, né? Ele carrega dos dois vetores e faz a soma. Armazena no terceiro vetor. Aí olha aqui. O R3, né? Eu disse que é o deslocamento, né? Quanto é que ele soma no deslocamento? 32. 32 dividido por 4 dá 8, né? Então, ele vai mudar o deslocamento dele 8 posições. Certo? O vértice, né? O índice, ele também aumenta 8. Ok? Por último, ele confere. Meu índice ainda está menor que esse 28? Tá. Se tiver, eu volto para o começo. Professor, como é que está claro? Como é que é isso aí? Imagina o seguinte. Botar uma cor diferente para cada um complica. Vamos repetir aqui do lado. 0. 0, 4. Vamos ver se cabe aqui. 8. 12. 16. 20. 24. E 28. Eu estou confiando que dessa vez eu não estou esquecendo ninguém. Ok? Ó, nesse caso bem aqui, ó. Isso aqui seria como se fosse R3, né? Depois, na próxima iteração, qual vai ficar o valor? Eu vou somar 8. 8. Mas peraí, se eu somar... Não, não é 8 não, desculpe. 8 eu somo 32. Certo, então aqui seria 32. Aqui seria 36, né? 40. 44. 48, né? Depois 52. 56. E por último aí 60. Ok? Então essa LU0, o que é que ela fez na primeira iteração?
somou as duas posições 0. A posição 0 considerando que vai envolver 4 bytes, né? Ela somou os dois primeiros float. Ok? A ALU2, ALU1 no caso, somou os dois segundos float. E todo mundo fez isso. Isso na primeira iteração. Na segunda iteração, começando do byte 32, a ALU0 vai somar esses dois floats, que já vai estar numa posição mais adiante. Então, você perceba que ela não vai seguindo, uma ALU, ela não segue o vetor linearmente. Ela vai dando saltos. Mas o importante é que, quando todas essas iterações ocorrerem, os dois vetores vão estar somados. Ok? Eu acho que eu até fiz aqui uma... Eu achei que eu tinha feito... Mas não fiz. Né? Enfim, se você for continuando aqui, esse prosseguimento, você vai ver que vai juntar... Ó, aqui tem 8 elementos, cada soma, né? Vai ocorrer 16 vezes. Que 8 vezes 16 vai dar justamente os 128 vezes. Entendido? Então, nesse caso aí, eu consegui muito mais paralelismo. Certo? E o código parece ser o mesmo. A única coisa que eu tive que fazer foi adaptar os índices, né? Tanto a inicialização dos índices, quanto o incremento dele, de acordo com aquilo ali. Mas também deixa claro que, desde lá do começo, gente, eu tinha um laço 128. Se eu fosse executar esse código aí, num core só, ele vai executar 128 iterações. Aqui eu destrinchei em 64, um em cada core. Aqui eu destrinchei em quantas iterações? 8 iterações de 16 elementos. Eu estou cada vez mais diluindo minhas iterações. Certo? Se eu tivesse... Como é que se diz? Bem, aí eu botei 8, né? Se eu fosse botar 16, né? Eu ia ter aquele laço Go do lado 128 cada vez mais com laço menor. Se eu tivesse exatamente 128 unidades lógica aritmética, o laço iria desaparecer, né? Cada um só ia somar o seu elemento, né? Ok? Então, querendo ou não, o que você veja aí que eu estou querendo fazer, nesse exemplo todo, não eu estou querendo fazer, porque eu não sou projetista de GPU. Mas os caras que foram começando a projetar GPU, disseram, rapaz, olha, é o seguinte, se a gente conseguir fazer de uma maneira que o tempo de cada iteração seja mais ou menos o mesmo, e que é o mesmo, porque você nota que aqui o código é basicamente o mesmo, eu só estou mudando os operandos, né? Se eu conseguir executar essas iterações em paralelo em processadores mais simples, distintos, né? Eu vou ter um tempo quase um speedup em função dessas unidades lógica aritmética que eu estou colocando, né? Então foi esse raciocínio que os caras imaginaram. Certo? Se o laço... Agora, lembrando, por que dá certo? Então aqui o nosso exemplo de laço. É simples, não é 100 linhas de código, entendeu? É a soma de um vetor. São operações bem mais coesas. Então isso sim dá para fazer de uma maneira que eu tenho certeza que qualquer iteração vai ter o mesmo tempo. E eu consigo destrinchar em várias unidades lógica aritmética. Ok? Então, né? O que a GPU acaba sendo é uma extrapolação dessa última figura aí. Ok? Eu vou ter várias unidades lógica aritmética. Ah, professor, vai ter quantas? 16, 32? Não. Eu vou ter, no mínimo aí, né, para poder dizer que é massivamente paralelo, eu vou ter centenas. Centenas. E se você tiver aí uma placa
mais cara, você vai ter milhares dessas unidades lógicas aritméticas. Ok? Então um laço, aqui a gente usou 128, né? Mas um laço, sei lá, que seja 1024, depois do 1024 veio o 248, né? Eu vou conseguir deixar ele bem mais fino, rodando essas unidades lógicas aritméticas. Deixa eu ver quem é aqui, se é um de nós. Não sei quem é que tá falando. Perfeito. Achei que era alguém com problema para entrar. Ok, então continuando. Isso aqui a gente está falando ainda da unidade lógica aritmética, né? Mas o termo na GPU é diferente. Vamos dar nome a esses termos. Certo? Olha aqui. Beleza. Isso aí já é um nome para GPU. No contexto de GPU. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Um núcleo de CPU. Certo? Aqui eu acho até eu acho que o certo era... Bem, deixa a CPU aqui mesmo. Certo? Mas você imagina que eu já estou falando, dando nomes a coisas que estão dentro de arquitetura de GPU, né? Então, um núcleo com unidades lógicas aritméticas replicadas, certo? Eu vou chamar de unidade de computação. Compute Unit. É isso aí mesmo, essa sigla. Infelizmente, no mundo da GPU, essa sigla aparece muito. Ok? A gente acha que teve um brasileiro sacana lá, definindo essas coisas. Pode ter sido. Ok? Mas é essa sigla. Compute Unit. Então, esse caso aqui, em que eu tive as unidades lógicas aritméticas replicadas, eu chamo isso aqui de uma Compute Unit. Certo? Isso aqui tudo. Ok? Compute Unit. Cada unidade lógica aritmética independente eu chamo de elemento de processamento. Processing Element, PE. Então aqui nessa figura, isso é um Compute Unit e isso é uma PE. Ah, professor, a PE é igual a um core? Veja, não é isso. O core de uma GPU, de uma CPU, tipo Intel Core i, Intel Xeon, cada core tem o seu próprio fetch and decode, certo? Tem seu cache e tem suas estruturas de execução fora de ordem e previsão de desvio. O Processing Element é basicamente somente a unidade lógica aritmética e seu contexto associado, que é bem menor, aqui no caso, contexto da 6, né? Bem menor do que a complexidade que tem num core de uma CPU de desktop e de servidor e por aí mais. Certo? Por isso, aqui nós estamos vendo um Compute Unit com 8, né? A gente vai ver que as Compute Units na prática tem 32, 64. Processing Elements. Ok? Porque ele é menor. Então ele cabe mais do que um core gordo assim, né? Do x86. Ok? Aí olha aqui. Esses dois nomes são importantíssimos. O Compute Unit e o Processing Element. Então o Compute Unit tem vários Processing Elements. Ok? A ideia básica por trás das GPUs modernas é o seguinte. Usar, certo? O máximo possível de Processing Elements, né? De ALUs, né? Para executar o fluxo de instruções em lockstep. Ou seja, em um ciclo, tentar executar a mesma instrução. Tentar não, ele acaba, a arquitetura força isso. Com dados diferentes. Dados que são diferentes, mas que para todas as LUs,
o módulo Fetch and Decode tentou trazer todo de uma vez já. Já está lá dentro da placa para ser acessado esses dados. Ok? Então esses caras aqui, cada LU desses vai estar executando. Quando o LU 0 estiver nessa instrução, todo mundo está nessa instrução. Nessa outra, o LU 0 estiver nessa, todo mundo está. Isso dentro de um Compute Unit. Então dentro do Compute Unit, cada um vai estar na mesma instrução. Por outra diferença do Compute Unit para o processador normal. Num processador normal, você pode ter 2, 4, 8 cores. Cada core pode estar fazendo uma coisa totalmente diferente. Processos diferentes, instruções diferentes, tudo diferente. Dentro de um Compute Unit, não. Todo mundo tem que estar fazendo a mesma instrução. Entretanto, em dados diferentes. Ok? Isso é uma diferença importante. Porque aí é que está o paralelismo. Né? Então você já, como é que diz, consegue perceber que o contador do programa, para todo mundo, a Compute Unit só tem um, né? Para todas as suas Processing Elements. Ok? Perfeito. Então, foco. Compute Unit é o processador com as unidades lógica aritmética replicadas e alguns recursos compartilhados. Processing Element é a unidade lógica aritmética e seu contexto, que é bem menor do que seria um contexto de uma CPU lá, ou de um core, uma CPU tradicional. Ok? Perfeito. Seguindo adiante. Perfeito, professor. O senhor foi aumentando as Compute Units. Verdade. Mas eu posso também duplicar as Compute Units. E aí nós chegamos, de fato, essa figura aí que nós estamos vendo, eu tenho 16 Compute Units, certo? Cada uma com 8 Processing Elements. Então aí eu tenho 128 Processing Elements. Certo? O que é que eu preciso executar em cada um desses Processing Elements? Eu não preciso mais de laço. Eu não preciso de salto. Eu simplesmente, configuro o offset de cada um, passei o TID, né? Ok? Faço um shift no offset, cada um vai pegar a posição adequada, carrega os valores, somo e armazena. Então, se eu tiver uma placa que tem 8 Compute Units, cada um com... Não, aqui no caso, então eu tenho 16 Compute Units, né? Cada um com 8 Processing Elements, eu consigo fazer a soma entre dois vetores, por assim dizer, como se fosse um ciclo da placa. Entendido? Eu também poderia ter 8 Compute Units com 16 Processing Elements cada, né? O importante é que a multiplicação desse o 128. Ok? Então isso daí, essa última aí, que você está vendo aí, as Compute Units, é a GPU. Certo? A GPU. Sendo que dentro de cada um desses aqui separado, cada um desse aqui, a execução é em lockstep. Entre eles não precisa ser em lockstep. Mas dentro de cada um deles é. Ok? Entendido aí? Então nada mais é. Daí surgiu esse nome processadores massivamente paralelos. Certo? O massivo vem da quantidade muito grande de Processing Elements. Ok? Vamos adiante. Olhando aqui umas placas modernas e antigas também, né? Aqui, isso aqui no livro na época
é de alguns anos atrás, né, esse livro, o que é que você tinha de topo era 780 da NVIDIA, né? A NVIDIA eu até entendo a nomenclatura, certo? O número inicial, o 7, o 5, 2, é como se fosse a geração, né? O número do meio é a potência, né? Então, quando eu tenho assim... É meio irregular, porque eu não me lembro de ter tido a GTX 880. Mas teve a 980, teve as 1080 e nós estamos agora na 2080. Se a próxima vai ser 3080, o tempo dirá, né? Ok? Perfeito? Aí em geral por exemplo, aqui a 780 tem a 750, né? Eu tinha uma 750, queimou. Aí tem a 760, a 770 e a 780. Ok? A 750, o 5, né? A mais basiquinha. A 6, a 7, a 8, mais caro, né? A AMD, eu não consigo entender essa da AMD não, certo? Mas entenda, quanto maior esses números aí, melhor a GPU. Mas olha que importante pra gente aqui. A 280 da NVIDIA, há muito tempo atrás, ela tinha 30 Compute Units. Então ela tinha 30 bichinhos desse aqui, ó. Certo? E quantos Processing Elements? 240. Fazendo a divisão, você ia ver que dentro de cada Compute Unit eu tinha 8 Processing Elements. Então, é próximo do que a gente tem nessa figura. Mas olha aí como foi aumentando. A 580 tinha menos Computing Unit, né? Ah, professor, piorou. Mas veja que apesar de ter menos Computing Unit, ela meio que quadruplicou a quantidade de Processing Elements dentro de Computing Unit. Então ela duplicou a quantidade de Processing Elements, né? A 780, que é a Kepler, foi bruta, né? Diminuiu a quantidade de Computing Units, mas cada Computing Units agora tem 192 Processing Elements, dando um absurdo aí de 2.304 Processing Elements. Ok? Ah, professor, isso é a 780, que é uma placa antiga. Vamos ver a nova? Isso do site da NVIDIA, retirado semana passada. Certo? A NVIDIA, em vez de ficar chamando Computing Unit, ou Processing Element, né? Ela chama o Processing Element de CUDA Core. Certo? Então a NVIDIA, eu não peguei o número de Computing Units, mas o número de Processing Elements, que eles chamam de CUDA Core, é 4.352. Né? Então, daqui para cá, ó, duplicou, né? Se você for lá no site, você vê quantos desses estão dentro do Computing Unit e tal. Então você tem aí como fazer, digamos, a soma de dois vetores de até 4.352 posições num único ciclo da placa. Tchum, bem rápido, né? Qual a placa? Uma placa, né? A 2080 Ti. Ok? Que dadas as condições econômicas e atuais, aí deve estar quase o preço de um carro legal para você sair andando por aí, né? Ok? Lembrando que isso não foi a única. Esse CUDA Core é como se fosse o CUDA Core genérico. As placas mais novas têm outros CUDA Cores específicos para o cálculo de inteligência artificial, tal. Tem toda, que é os Tensor Cores, né? Que são otimizados para um tipo de aritmética. Então, quer dizer, avançou bastante. Mas, quando você lê uma especificação lá da placa, a placa da NVIDIA, o nome é
do Processing Element é CUDA Core. Quanto mais CUDA Core tiver, mais poder vai ter a placa, né? Ok? A RX 5700 XT, né, da AMD, eu acho que essa aí é a mais recente, né? Ela tem quantos? 2560 stream processors, certo? Então, na nomenclatura da AMD, ela chama de stream processor, ok? NVIDIA chama o Processing Element de CUDA Core. Eu acho que elas chamam o Computer Unit de Computer Unit mesmo, as duas, né? Certo? Aí você vê até que na AMD, tá aqui, ó. AMD chamou, né? Então ela tem 40 Computer Units. Se você dividir aí... Eita, será que esse valor é divisível? 2560 por 40 é. Isso aqui vai dar 64 Processing Element por Computer Unit. Ok? Perfeito? Então as placas hoje elas estão com isso daí, como é que diz? No gargalo, né? E vão continuar aumentando, porque hoje elas já tem como fazer. O meu AMD, parece que a AMD, no que ela tem de tecnologia hoje, ela não lançou ainda uma placa que use tudo que ela é capaz, né? Ela está esperando aí o mercado e tal, ok? Mas são placas fora de série, certo? Então, se você poder somar aí dois vetores dessa envergadura aí, né, de 2000 a 3000, num único ciclo, é muita coisa, é muito rápido, né, gente? Ok? Perfeito? Lógico, novamente, a gente está fazendo uma soma de vetores, né? Nem todo cálculo vai ser adequado para rodar na GPU. Nós vamos ver quando começar a programar que tem alguns algoritmos que a gente não consegue modelar numa execução como a gente consegue modelar com a soma de vetores, que é muito simples, né? Ok? Mas o que se consegue com o desempenho é absurdo, né? Tudo bem? Adiante, mais de nomenclatura, certo? No lugar de threads, certo? Aqui nós estamos falando de hardware. Processing Element é a unidade lógica aritmética. Compute Unit é o encapsulamento dessas unidades, né? No lugar de chamar thread, certo? Eu não vou chamar thread. Nas GPUs se utiliza o termo item de trabalho. Por que, professor, não usa thread? Olha, porque do mundo SO, das CPU tradicionais, se associa a thread a um fluxo de instruções, né? Então, usar a palavra thread, você dá a entender que cada thread tem seu fluxo independente. Mas a gente viu que elas têm meio que um fluxo em comum, né? Então, por causa da execução em lockstep, a gente usa essa nomenclatura, item de trabalho. O item de trabalho vai ser a mesma instrução que as outras estão usando, mas com os dados diferenciados, com as posições diferenciadas do vetor e tudo mais, né? Aí, como é que eu faço, professor? Eu pego um itemzinho de trabalho, somar aquela posição do meio de dois vetores e escalono para uma Processing Element. Aí, se você for pensar, esse Processing Element, porra, olha aqui nessa placa aí, 4.352. Se eu fosse rodar um algoritmo de escalonamento cuja entrada fosse 4.352 Processing Elements, meu amigo, esse algoritmo, toda vez que ele subisse, ia demorar um tempinho, né? Para executar, a entrada já está grande. Então a gente tem que simplificar. Como é que a gente simplifica, né? Um item de trabalho, ele não é escalonado para um Processing Element de forma individual, certo? Eu vou unir meus itens de trabalhos num grupo de trabalho. Então, várias threads, certo? Eu junto em um grupo, ok? E esse grupo,
Ah, então o grupo cai para o Processing Element? Não. O grupo eu mando para o Compute Unit, que é essa versão maior. Aí o Compute Unit é que trata de executar os work itens do grupo nas suas Processing Elements. Ok? Então o escalamento ele é meio que hierarquizado. Eu, programador, vou definir o que é uma thread minha, o que é um work item meu. Eu, programador, vou juntar esses work itens em grupos. E aí eu mando para a placa. A placa pega esses grupos e vai mandando para as Compute Unit. E as Compute Unit vão executando esses grupos. Certo? Em um mesmo workgroup, certo? Como aquele workgroup vai ser mandado para uma única Compute Unit, os work itens podem acessar a memória compartilhada e sincronizar através de barreira. Então, se eu peguei um grupo de threads e mandei para um desses caras, aí que estão destacados, como eles têm uma memóriazinha compartilhada, né? Os threads que estão executando ali nas ALUs podem acessar essa memória compartilhada. Ok? Agora, novamente, não você vai ter que, isso aí vai ser responsabilidade do programador, de que cada um acessa uma região diferente da memória compartilhada. Ou então acessa a mesma região com leitura apenas, né? Ok? Porque se for tentar escrever no mesmo canto ao mesmo tempo, pode ter problema. Até porque elas vão estar executando em lockstep, né? Não vai dar um resultado bom. Ok? Então, ênfase aqui, ó. O desenvolvedor. Você, programador. Certo? Particiona o programa em blocos de work itens, que eu chamo de workgroup. E cada workgroup vai ser mandado para um Compute Unit para ser executado. Eu posso ter mais workgroup do que Compute Units? Pode. A questão é que uns vão começar a executar antes que os outros. Certo? Aí você não pode ter muita dependência de dados entre eles. Porque se um depende da execução do outro, isso vai ter que influenciar o escalonamento aí, né? Ok? Então, a visão que a gente tem é essa daí. O meu programa vai ter vários working groups, certo? Cada working group também tem uma quantidade arbitrária de work units, ok? Mando para o driver, é para o driver da placa. O driver da placa vai me pegar e vai mandar para executar na placa. Se a placa for uma placa simples, né, como era das antigas, uma GPU com 4 Compute Units, aqueles 8 working groups vão fazer uma fila e vai executar um por vez, né? Não vão executar todos de uma vez. Agora, se eu, por sorte, né, tiver mais compute, se eu tiver idêntico a quantidade de Compute Unit com a quantidade de work group, executa todos ao mesmo tempo no board, né? E se eu tiver mais Compute Unit do que o work group, também muito bom esse cenário, não tem problema não. Agora, deixa claro, o work group ele não é dividido. Ele não pode ser fracionado. Ele vai ter que executar sempre no Compute Unit. Então, como eu forço a executar sempre no Compute Unit, eu garanto que aqueles work itens lá dentro, que são os threads, podem acessar a memória compartilhada do Compute Unit. Ok? Certo? Opa! Ok? Então, os work itens são distribuídos em Compute Units em duas etapas. Perfeito? Aí tem mais uma divisão, gente. Certo? O programador, novamente, o desenvolvedor, né, define os workgroup. E eu posso botar tamanhos arbitrários. Tudo bem? Após o programa ser compilado, um escalador em hardware, ou seja, uma parte é algo que está na placa, distribui os workgroups em Compute Units. Certo? Mas aí tem um problema. O Compute Units tem um número fixo
de Processing Elements. Ou ele tem 8, aquele exemplo que estava vendo, né? 8 ALUs, né? Outros 16. A gente viu que a placa da AMD tem 64. Se o cara fez um workgroup que tem 128 work itens, não vai dar para executar todos uma vez dentro do Compute Unit, que só tem, a gente viu no melhor dos casos, 64 Processing Elements. Então, dentro da Compute Units, os work itens que já estão no workgroup são agrupados novamente em subgrupos de tamanho fixo, 32. E qual o nome que a gente dá para esse tamanho fixo? Warp. Certo? Cada warp tem work itens com identificadores consecutivos. As warps são executadas em paralelo no Compute Unit. Ok? Então, eu tenho uma warp com 32 work itens, certo? E ela vai executar em lockstep. Associada a cada warp, há valores de registradores como o contador do programa. O contador do programa executa permite a execução em lockstep. Ok? Certo? Então, imaginando, digamos que eu tenha, o cara fez um workgroup lá de 128 work itens. Eu tenho uma máquina que tem uma Compute Unit com 32 Processing Elements. Certo? Quando for executar, isso vai ser transformado em 4 warps. A warp 0 vai ter do índice 0 até 31. A warp 1 do item 32 a 63. A warp 3 do 64. Ixi. 96, né? 95, né? E a 4 da 96 a 127. E essas warp aqui, elas executam uma dentro da Compute Unit, executa outra, não precisa ser em ordem, certo? Elas vão executando na Compute Unit. Né? Se a Compute Unit tiver 64 Processing Elements, aí eu executava 2 warp de uma vez e outras 2 warp. Porque o tamanho da warp é fixo. Certo? Todos os work itens em uma warp executam em lockstep a mesma instrução por ciclo, com dados diferentes. Né? A eficiência máxima ocorre quando todos os work itens executam a mesma sequência de instruções. Isso é óbvio, né? Uma estrutura de decisão, como assim, professor? Eu posso colocar um if then else lá dentro do código da work item. Né? Mas tem um problema. Qual é o problema? Todo mundo tem que ter o mesmo contador do programa. Então, se eu tenho um código aqui que metade das threads tem valor menor do que 100, metade dos work tem menor do que 100, e outra metade tem valores maior, eu vou ter 2 trechos diferentes. Então, se numa warp metade dos work itens precisa ir para o trecho 1, como eu não posso executar outra instrução diferente, o que é que ocorre com a outra metade? Vai ficar bloqueado. Então eu vou ter que executar primeiro as que executam o trecho 1 e depois que executam o trecho 2. Daí o problema de se ter um contador de programa replicado dentro da Compute Unit. Ou replicado não, como é que é? Compartilhado. Então tudo que tiver estrutura de decisão eu vou ter que de alguma forma, ao definir meus workgroups, tentar fazer com que o máximo fique de um lado, formando warps que executam numa boa e outro fica no outro. Não ter
caminhos diferentes lá dentro da UOP, né? Isso a gente vai ver na prática quando começar a programar, né? Então, apesar de cada work item pode ter seu contator do programa em termos de software, né? Então o thread ele tem o contator do programa, né? Mas lá no Compute Unit, que é o hardware, só vai ter um. Então, entendeu? Tem que todo mundo executar em lockstep. Um work item pode também ser bloqueado por outra razão, por acesso à memória, certo? Então eu posso ter uma warp lá com um thread que precisa acessar a memória que não é aquela, ou é aquela memória compartilhada, certo? Ou a memória maior da placa, precisa acessar. O ciclo de acesso, mesmo na memória da placa que é mais rápida, é mais lento do que o ciclo do Processing Element. Então o que é que eu faço com a warp? Eu bloqueio a warp, certo? Aí de todos os warp criados, o escalonador vai escolher dentro da Compute Unit aqueles que têm work itens ativos. Ou seja, work itens cujos dados já requisitados da memória já estão dentro do seu contexto. E manda para executar. O número de ciclos necessários para que um warp fique pronta para a execução é a latência. Então, se eu tenho um warp e o work item lá dentro vai ter que acessar a memória e precisa de 30 ciclos para acessar a memória, eu vou ter uma latência de 30 ciclos, né? Quando todas as warps têm algum outro work item pronto para executar, a latência é ocultada. Ora, se eu tenho várias warps, algumas bloqueadas e outras não, eu vou executando as que não estão bloqueadas para justamente dar o tempo das que estão bloqueadas receberem os dados, desbloquearem e também começar a executar. Se tudo der certo, quando as bloqueadas desbloquearem, as que estavam em execução vão bloquear em busca de dados, ao escalonador botar algo para executar. Aí fica meio que intercalando, né? Mas se sempre tiver alguém executando, eu posso dizer que a latência é ocultada. Certo? Beleza? E toda warp atrelada a um Compute Unit tem o seu contexto de execução salvo lá. Tudo bem? E aí você tem essa visão do que seria, né, uma execução dentro de um Compute Unit, né? Então você tem as warp, elas vão bloqueando e no decorrer do tempo uma vai executando no lugar da outra. Agora, se todas bloquearem, minha computação para e eu posso ter um gargalo que é a memória da própria placa, né? Então, para efeito didático, imaginário, assim por assim dizer, né, você pode dizer que você pode imaginar uma warp como os processos de um SO, né, que podem ser bloqueados e lá dentro da Compute Unit elas são escalonadas. Sendo que a warp ela tem sempre 32 work itens. Certo? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. Só para finalizar essa questão de anatomia da GPU, né? O tempo de acesso aí ele mostra mais ou menos quantos ciclos, né, cada memória que faz parte da GPU oferece. Então nós temos registradores, memória local dentro da Compute Unit, uma memória chamada textura, uma memória constante que é apenas leitura e uma memória global, certo? A organização delas dentro de uma GPU é dessa forma aí, né? As várias Compute Units elas têm registradores e memória local formando o contexto de cada Processing Element, certo? Há um work item que está numa warp, que está numa work group, que está no Compute Unit, elas podem acessar essa memória aqui, compartilhar e serem bloqueadas também ao tentar acessá-la, né? Mas no caso da memória local, ela já está aqui, o ciclo é muito pequeno, certo? E eu tenho também a memória
global, que é o que a gente chama de memória de fato da placa, né? Então, minha placa tem 4 GB, 2 GB, 1 GB. Essa é a memória global. Tem a memória de textura e a memória constante. A memória global eles chamam de GDDR, né? De alta velocidade. Essa memória, tanto a GPU quanto a CPU conseguem escrever. Óbvio, né? A CPU tem que escrever nessa memória para poder colocar os dados, né? Para poder ser executados, né? Detalhe, leitura e escritas em palavras de 128 bytes. Então o fetch e decode aqui dentro lê de uma vez 128 bytes. Por isso ele consegue às vezes ler dados para já alimentar cada processo em unit, né? Cada tamanho de 128 bytes é chamado de um segmento. Se dois work itens estão bloqueados por dados de um mesmo segmento, então, ó, dois work itens, dois threads querem ler o mesmo segmento. Eu só preciso um acesso à memória para desbloquear os dois. Né? Ok? Work itens de uma mesma warp devem acessar elementos contínuos na memória. Esse é um padrão de projeto importantíssimo. Porque a warp está presa aqui dentro executando, né? Se eu leio dados contínuos, eu consigo trazer com menos ciclos da memória global para o local, né? E tem um esforço absurdo de fazer a coalescência de memória, né? O que é isso? Olha, eu tenho 3 warps aqui escalando aqui dentro. Se eu conseguir saber quais são os 3 requisições de dados que vão vir a seguida para cada warp, eu junto tudo de uma vez e puxo de uma vez da memória global. E minhas warps vão ficar ativas mais tempos e eu vou ter mais a compute unit mais sobrecarregada, né? A memória constante é apenas leitura, certo? Ela tem uma estrutura de cache. E outra coisa, como ela é apenas leitura, eu posso botar um valor na constante que pode ser feito broadcast para todos os processos e elementos, né? Então, se eu tenho um elemento que todos os work itens vão trabalhar, tal, eu posso colocar lá, né? E essa memória textura, ela é mais algo específico para os algoritmos de computação gráfica, ok? Aí você pode botar texturas, imagens. Então, ela tem um formato diferente já da DDR, né? Para ficar mais fácil ler esse tipo de arquivo, ok? Pois bem, pessoal. Aqui nós mostramos uma visão geral da arquitetura do GPU. O que você tem que ter salvo é o que é a Computer Unit, o que é o Processing Element, o que são as warps e como os work groups com seus work itens são escalonados para a execução das Computer Units. Certo? Esse modelo ele é verdadeiro para GPU, da AMD, né? A gente viu que muda os nomes, mas o raciocínio, o organizacionamento. Tem outros cores, outros mais novos, tal. Tensor Core tem, ok? Mas isso aí também é uma coisa mais específica, mais avançada, certo? O que eu gostaria de saber, nós vamos ver o OpenCL, certo? O OpenCL, ele em teoria executa em qualquer plataforma. Mas seria bom para eu poder ajudá-los, certo? Que depois vocês me dissessem porque não vai dar para usar na nuvem. Porque na nuvem eu acho que eu não consigo criar, gente, instâncias com aqueles créditos da Educate, instâncias com GPU. Eu vou testar. Se eu conseguir, eu vou fazer igual o cluster do MPI. Criar um script para vocês criar as instâncias e testar. Certo? Mas seria bom. Eu não queria fazer um formulário, né? Mas talvez até faça. Que depois vocês me dissessem qual a plataforma que vocês têm disponível nos computadores de vocês. Como assim, professor? Olha, professor, eu tenho um computador que tem
O Windows, só tem o Windows rodando processador Intel sem placa de vídeo dedicada. Perfeito. Vou tentar mostrar a instalação do OpenCL para rodar nessa plataforma. Não, professor, eu tenho um Windows, mas eu tenho uma GPU NVIDIA. Um chipzinho da NVIDIA. Perfeito, vou tentar mostrar isso aí também. Professor, eu tenho um Linux, tudo Intel. Né? Vou mostrar isso aí também. Tentar fazer uns vídeos mostrando como configura. E eu tenho um Linux com NVIDIA. Né? Então, mais ou menos é isso. São 4 opções: Windows ou Linux, NVIDIA ou Intel. Pode ter um caso mais... Alguém comprou uma máquina mais nova, ou tem um AMD, um Ryzen, né? Ou até um Athlon antigo, alguma coisa. Também tem. Eu vou fazer um formulário para vocês aí, preencher. Acho que é melhor isso aí. Eu queria até que o pessoal que não está assistindo respondesse isso. Porque até por retorno das aulas eu poderia já fazer um vídeo focando naquela plataforma que todo mundo tem, né? Ó, faz um vídeo assim, instala e tá pronto. Mas daqui para a semana que vem eu vou ver se eu já mostro uma instalação ou outra. Ver como é que faz isso no Windows. Eu sinceramente não sei. Não testei ainda. E ver se eu consigo criar uma máquina virtual na nuvem, passar um script aí. Porque realmente tem que ter uma instalação. Não é igual ao MPI ou OpenMP. O OpenMP é só para você ter o compilador. MPI também instala um pacote, né? Eu escondi a criação do cluster da MPI de vocês, mas tem lá o script que cria na nuvem para vocês testarem. Vou ter que ver como é que a gente faz isso por OpenCL. Tudo bem? Mas por hoje é só. Os conceitos estão apresentados. Sugiro que vocês leiam o livro, essa parte inicial do capítulo, para vocês terem, reforçar esses conceitos, porque eles são conceitos importantes para programar a placa. Tudo bem? Ok? Então eu irei parar a gravação. Certo?